Fala, povo! Começando mais um vídeo aqui no canal Mangarotos! E hoje vamos falar um pouquinho sobre comparação e admiração. Bom, é muito comum no dia a dia das escolas a gente perceber que alguns estudantes eles acabam se comparando e também admirando alguns outros colegas, seja dentro da mesma classe, seja dentro da escola ou às vezes até fora da escola, tá certo? E isso é bastante importante para a sua vida porque a partir da comparação e também a admiração por outras pessoas, essa comparação e essa admiração vai fazer com que você melhore na sua vida, vai fazer com que você possa crescer ao longo da sua vida, tá certo? Então isso é super importante. Mas o que eu acabo percebendo também enquanto professor de matemática, que alguns estudantes eles acabam fazendo isso de uma forma muito negativa, tá certo? Então o objetivo de hoje é falar sobre comparação e admiração, mas mostrando aos estudantes que essa parte negativa, essa parte do se jogar para baixo, ela não vai te ajudar, ela vai atrapalhar bastante a sua vida. E ao mesmo tempo perceber que se você fizer a comparação e a admiração de uma forma positiva, isso vai te ajudar bastante. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando das coisas que eu não sugiro, tá certo? Então, coloquei aqui alguns exemplos que eu escuto em sala de aula. Então, primeiro aqui, ó, fulano é melhor que eu. Então, é muito comum, né? Na hora que sai, por exemplo, o resultado de provas, ter aquela comparação. Olha, o fulano tirou uma nota muito melhor que eu de novo. Ele sempre tira uma nota melhor que eu. Ela sempre tira uma nota melhor que eu. E aí começa essa comparação, tá certo? E aí, mais que falar que a pessoa tirou uma nota melhor, muitas vezes você começa a olhar e pensar, poxa, quem sou eu perto da pessoa? Eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada, quem sou eu na vida? Sabe essas comparações? Então, essa eu quero que você tire da sua cabeça, porque não te ajuda em absolutamente nada, tá certo? Segundo exemplo que eu coloco aqui, que eu escuto bastante em sala de aula, fulano já estudou fora do país. Então, muitas vezes tem algum colega ali de sala que estudou no outro país e começa a comentar, né, como era a outra escola, como eram as coisas lá no outro país. E aí, muitas vezes, escutando tudo aquilo, você começa a se jogar para baixo. Né? Começa a pensar, poxa, se a pessoa estudou lá na outra escola, então ela é muito melhor do que eu. Ela já estudou num outro país, então, nossa, ela é melhor que eu ainda. Eu nunca vou conseguir chegar perto dela. E isso não é verdade, tá certo? Então, isso também tira da sua cabeça, tá bom? Outro exemplo, fulano estuda em uma escola mais renomada. Então, às vezes você tem aquele seu colega que estuda numa outra escola, e essa outra escola é uma escola muito cara, né? As mensalidades são muito altas, né? E a escola tem um nome muito forte na cidade, e muitas vezes você começa essa comparação, tá certo? E aí começa a pensar também, mais uma vez de forma negativa, né? Ah, fulano é melhor do que eu, porque ele estuda lá naquela escola, e eu não estudo lá naquela escola, então nunca vou conseguir ser bom o bastante, eu nunca vou conseguir um bom rendimento. O que não é verdade, tá certo? Então, isso também tira da sua cabeça, tá certo? E o quarto e último exemplo que eu coloco aqui, ó, fulano passou no vestibular com 14 anos. Então, é muito comum, né? A gente vê aí na internet, vê na mídia, né? Alguns estudantes prestando vestibular um pouquinho antes da hora e acabam sendo aprovados com 14 anos, 15 anos, né? Com uma idade um pouquinho menor, né, do que seria o normal, tá certo? E aí muitas vezes você olha e pensa, poxa, fulano com 14, 15 anos já conseguiu e eu não consegui nada. E aí, mais uma vez aquele pensamento negativo, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Tá certo? Você começa a se jogar muito para baixo. Aí você fala, poxa, eu nunca vou conseguir porque o fulano com 14 conseguiu. Então, mais uma vez, tira isso da sua cabeça porque você consegue sim, tá bom? Então, essa primeira parte é para você pegar todos esses pensamentos que eu falei aqui e aqueles outros que eu também não falei e tirar isso da sua cabeça, tá bom? E aí, vamos dar uma olhada naquilo que eu sugiro, tá? Aquela comparação e admiração positiva que eu vou começar a mostrar a partir de agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro aqui, ó. Use como motivação e treine para alcançar. Ou seja, a próxima vez que você vê algum colega de sala, né, ou da escola, ou até mesmo fora da escola, você vê aquela pessoa e vê que ela tem um bom desempenho, que ela consegue fazer algumas coisas muito boas, ao invés de você olhar com esse olhar negativo, procure pensar de forma motivacional, ou seja, bom, a pessoa ela atingiu o objetivo, mas como que ela atingiu esse objetivo? Então, vai falar com a pessoa, conversa com ela, usa isso como motivação, junta ali com ela e pergunta, como que você atingiu esse objetivo? O que você fez para atingir? Tá certo? E principalmente, depois que você entender como que a pessoa atingiu o objetivo, treina para alcançar.
Porque a maior parte das coisas na vida é treino. E a maioria não consegue atingir o objetivo não porque não tem capacidade, mas sim porque desiste no meio do caminho. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência. A pessoa não treina, aí ela não alcança e começa a achar que não vai conseguir. E consegue. Se você treinar, você vai conseguir. Tá certo? Então, mais uma vez, usa essa comparação e essa admiração de forma positiva. Então, olha como uma motivação, tá certo? E aí, a partir desse diálogo, né, dessa conversa que você vai ter com a outra pessoa, pega o que a pessoa faz e usa para a sua vida. Tá? E começa a treinar que você vai conseguir alcançar o resultado também. Tá bom? Segundo ponto que eu coloco aqui, ó, adaptação ao seu jeito. Bom, você conversou lá com a pessoa, né, ou você viu o que a pessoa faz, né, pegou ali algumas ideias, só que assim, cada um tem um jeito, cada um tem um perfil. Tudo bem? Então é importante você pegar essas ideias e adaptar ao seu jeito, às suas facilidades e às suas dificuldades também, tá certo? Porque cada um tem a sua maneira de fazer as coisas, tá certo? Então é importante você fazer essa adaptação para que essa comparação, essa admiração, ela funcione para você. Claro que não vai ficar igualzinho do outro, tá certo? Porque eu volto a dizer, cada um tem o seu jeito. Mas se você adaptar, vai dar certo. Tá bom? Terceiro ponto que eu coloco aqui é, olhe para a sua evolução, e aí coloquei entre parênteses aqui, né? Pequenas metas. Bom, é importante no dia a dia você observar esses pequenos progressos que você tem. Então, muitas vezes tem lá um exercício que você não conseguia fazer e de repente agora você conseguiu. Você fala, peraí, houve uma melhora, tá certo? Então, assim, esses pequenos progressos, as pequenas metas, elas são importantes, porque senão você começa toda hora a se jogar para baixo, achar que não está dando nada certo e as coisas estão funcionando, tá certo? Aliás, fica a sugestão de você olhar para essas pequenas metas, principalmente nos dias que você estiver meio para baixo, né? Porque todo mundo tem aquele dia, né, que bate aquela tristeza, que você está meio, né, não está legal a coisa. Principalmente nesses dias, procura pensar o que ao longo do dia você conseguiu melhorar. Às vezes foi um exercício, tá? E foi apenas um. Mas olha como esse um exercício como um progresso para você. Foi uma pequena meta que você alcançou. Tudo bem? Beleza? E aí, mais uma vez, na hora que você se compara, aí essa comparação, essa admiração vai ser com você mesmo. Né? Você olhar para você e falar, olha, até pouco tempo atrás eu não conseguia fazer. Agora eu consigo fazer. Tudo bem? Então você começa a se comparar com o que você fazia antes e você começa até a admirar você mesmo, porque você começa a alcançar alguns objetivos, né? Alcançar essas pequenas metas. Tudo bem? E para fechar, coloquei aqui, né? Foco na sua vida. Pensar em grandes metas, tá certo? O que eu vejo com uma certa frequência nessa de comparar e admirar outras pessoas, quando você começa a pensar de forma muito negativa, né, começa a pensar de uma forma ruim, você perde tanto tempo olhando para o outro, né, o que o outro faz, o que o outro consegue. Então é sempre o pensamento no outro que você começa a esquecer de olhar para você. Então o foco é você, então foca na sua vida. Porque enquanto você está pensando muito no outro, você está perdendo tempo. Por quê? Porque você não está olhando para você. E você é a pessoa mais importante na sua vida, certo? Você tem que ser o ponto principal, tá certo? Então procura pensar dessa forma, tá? Então esse quarto e último aqui, né? Foco na sua vida, grandes metas. Por quê? Porque com essas pequenas metas que eu coloquei no terceiro exemplo aqui, é o que vai te levar a alcançar essas grandes metas na sua vida. E aí, com certeza, essa comparação e admiração que você tem por outras pessoas vai fazer com que você consiga alcançar grandes resultados na sua vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!